Bom, gente, como vocês estão? Espero que bem. Bom, se vocês acompanharam bem os nossos encontros e as nossas discussões anteriores, vocês perceberam que a gente vem discutindo aí, com base num texto meu, a estrutura adequada às expectativas da Banca Vunesp, né? Em alguns momentos dos nossos encontros, eu mostrei para vocês os caminhos que eram uma intersecção ali entre Vunesp e AGV, que é a nova banca da prova FAMEMA e que vai avaliar vocês por uma perspectiva que tem ao mesmo tempo muitos pontos em comum, mas que também tem as suas peculiaridades. E eu já combinei com vocês nesses encontros anteriores que a minha ideia é, em vez de fazer vocês se desprenderem do que vocês construíram até agora, daquilo que vocês já sabem sobre o modelo, para jogar isso por terra e começar do zero uma construção para a GV, eu acho que é positivo, eu acho que é edificante, inclusive, se a gente se aproveitar dessas fortalezas que vocês já têm e depois mostrar para vocês esses novos caminhos que a GV tem exigido aí dos estudantes que conseguiram tirar nota máxima no último vestibular que aprovou os alunos para o ano de 2022 aqui na Faculdade de Medicina de Marília, certo? Bom, sabendo então que a gente precisa mostrar essas peculiaridades sem se desapegar daquilo que vocês tinham até agora, novamente eu já antecipo para vocês que a gente vai continuar essa abordagem no sentido de fortalecer o conhecimento que vocês já têm a respeito de uma construção de introdução, de um texto dissertativo argumentativo, de um parágrafo de desenvolvimento que seja eficiente ali nos seus apontamentos, do uso produtivo de repertório, do uso produtivo de conectivos que construam boas relações de coesão e coerência no corpo do seu texto, tá? E à medida que a gente avançar no curso, à medida que a gente continuar aí as nossas aulas, a gente vai entender como a GV mudou a expectativa do texto FAMEMA de um texto dissertativo e argumentativo não propositivo, no qual a conclusão traz consigo apenas uma retomada ali de tese, de cerne dos argumentos, né? E eventualmente do repertório que foi utilizado ora no desenvolvimento, ora na introdução, e mudou essa perspectiva para um texto no qual você precisa dar dois passos para trás. Você precisa dar dois passos para trás, enxergar aquela situação social por outra perspectiva e oferecer ao seu corretor uma solução que a gente chama aqui na escola de solução simples, né? De intervenção adaptada. Vocês vão ver ao longo dos nossos encontros que no texto GV o adequado não é você fazer uma proposta de intervenção com ação, agente, efeito, meio, detalhamento, como vocês têm sido aconselhados pelo Tito a fazer nos textos Enem de vocês, até porque se fosse para vocês construírem essa proposta de intervenção, estaria discriminado ali no enunciado para vocês. Construa uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, aquela ladainha que vocês já estão acostumados, né? Porém, a GV, quando ela propôs aquela redação diante da qual você precisava escolher algum dos 8 temas e discorrer a respeito dele, depois solucionar aquele problema, quando ela escolhe, gente, o vocábulo solucionar esse problema, em vez de escolher elabore uma proposta de intervenção, ela te permite, ela concede a você essa relativa flexibilidade, essa maleabilidade, no sentido de propor ali alguma atitude, alguma solução, alguma ideia sobre aquela situação, problema, sem necessariamente elencar de uma forma tão bem delimitada, tão bem marcada, os mesmos pré-requisitos que exigem a intervenção. Então, já antecipo para vocês que nessa nova roupagem aí da prova FAMEMA elaborada pela GV, quando você chega na sua conclusão, você não vai seguir o caminho que você está habituado a seguir nos seus outros textos, né? Os seus textos da Banca Vunesp. Você não vai, portanto, só fazer esse resumo, trazendo tese, argumento e repertório de uma forma bem sucinta e breve. Mas você também não vai fazer uma intervenção aos modelos do Enem. Você vai ali oferecer algum suprimento, algum mecanismo para o seu corretor conseguir ponderar ali durante a leitura algum início de solução para aquele problema, mas você também não precisa ser tão detalhado quanto o Enem.
A gente vai ter tempo suficiente para explorar isso, para solidificar esse conceito na cabeça de vocês, mas eu já antecipo que essa é a expectativa, tá? Bom, uma ferramenta muito importante para a gente aprender e que eu percebo que é bastante efetiva, bastante necessária, inclusive, é a ferramenta do exemplo. Vocês, quando nessa preparação, tanto ao longo do cursinho quanto ao longo do ensino médio, né? Vocês gostam muito, se sentem muito estimulados quando entram em contato com algum texto que seja nota máxima, por exemplo. E a gente observa em vocês até uma surpresa muito grande quando vocês entram em contato com esses textos e percebem que, eventualmente, algum deles cometem alguns desvios, né? É um choque para vocês quando vocês percebem, nossa, esse texto tirou nota máxima, mas não faltou uma crase aqui? Não tem um erro de regência aqui? Ao mesmo tempo, outros textos parecem perfeitos aos olhos de vocês ficam ali encabulados com a qualidade daquela produção e, ao mesmo tempo, percebem que esse texto, por algum motivo, alguma razão a princípio desconhecida, não tiraram uma nota máxima. Então, nesse momento, eu achei pertinente trabalhar com vocês alguns textos que são muito expressivos do ponto de vista dissertativo, argumentativo, são textos muito ricos do ponto de vista de qualidade do repertório, qualidade dos conectivos, qualidade de vocabulário, qualidade estrutural. São textos que, à primeira vista, né, parecem atender com excelência as determinações da banca. E aí, quando a gente vai ver a nota, tirou ali um 26 de 28 na Unesp, tirou um 48 de 50 na Unifesp, tá? Então, a gente precisa se apropriar desses textos para entender as minúcias da banca. Por quê? Porque logo mais a gente tem a proposta de trazer vocês para a produção dos textos que a gente tem, da banca que a gente tem trabalhado aqui em aula. Nesses encontros iniciais, não é muito efetivo se eu solicitar que vocês produzam agora um texto FAMEMA, sendo que a gente ainda está construindo as nossas concepções a respeito dele, a respeito das expectativas dessa nova banca, que é a GV. Porém, à medida que a gente terminar, que a gente fechar esse estudo de estrutura e de banca com vocês, a gente vai começar a exigir, né, a cobrar de vocês a produção desses textos para a gente tentar compreender se vocês perceberam o trabalho que deve ser feito e também para a gente enxergar lacunas que podem ser trabalhadas a tempo antes do vestibular. Porque vocês vão concordar comigo que agora é o momento de errar, né? Agora é o momento de você cometer ali algum desvio, porque assim a gente tem a oportunidade aqui na escola de perceber como que a gente pode adequar a nossa didática, adequar a nossa dinâmica às demandas de vocês e também como que a gente pode lapidar a redação, o texto de vocês. Então, logo logo a gente vai elaborar propostas, vai soltar essas propostas para vocês na expectativa de que vocês produzam esses textos. E eu, particularmente, sou uma corretora muito rigorosa, sou bastante rígida nas minhas correções. Então, é complicado eu ser muito rigorosa nas minhas correções sem que vocês saibam o que eu tô cobrando de vocês. Eu acho mais do que justo eu mostrar para vocês quais são as exigências da banca, como essa banca funciona, como essa banca olha para o texto de vocês, para que vocês não escrevam essas propostas futuramente se sentindo ali no escuro a respeito do que vai ser descontado, como vai ser descontado. Então, esse é um momento muito importante de aprendizado, porque quando vocês enxergam essa banca, e esse material, gente, ele foi retirado do edital das provas, tá? Eu anexei nessa apostila que a gente elaborou para vocês, mas essa estrutura de banca eu não estou inventando. Isso foi retirado do edital das provas. Então, foi colocado pela própria banca como o material no qual eles se basearam para corrigir os vestibulares dos candidatos daquele ano especificamente. Quando vocês entram em contato com esse material, vocês conseguem tornar sólido, né?
tornar sólidos todos os conceitos que a gente tem passado para vocês quanto à cobrança. E aí vocês começam a entender que alguns detalhes, alguns pontos que são descontados, definitivamente não são uma perseguição do corretor, não é porque o corretor não gostou de você, não gostou da sua letra, não foi com a cara do seu texto, mas sim porque ele foi orientado a descontar, penalizar alguns desvios que foram encontrados na sua produção. Então, agora a gente vai entrar nessa fase do curso e a gente vai trabalhar textos que parecem excelentes, parecem impecáveis e que não necessariamente foram pontuados ali com a nota máxima descrita pela banca, tá bom? Olha, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês a respeito de produções anteriores, porque é o seguinte, logo, daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês essas demandas da banca, né, essas exigências da banca, que são pontuadas em critérios distintos ali da correção. Na banca VUNESP, até então, por exemplo, a gente tinha discriminação do critério A, critério B, critério C. O critério A era o critério que avaliava a sua interpretação a respeito da frase temática. Então, era o critério que tentava enxergar no seu texto se você conseguiu abordar tudo aquilo que lhe era exigido. O critério B, por outro lado, é o critério que avalia o cumprimento da estrutura. Então, é o critério que tenta identificar se no seu texto aparecem todos os parágrafos que são necessários a um texto dissertativo e argumentativo, se aparecem as construções conectivas para criar as relações de coesão e coerência, como você conseguiu aplicar o uso do repertório, por exemplo, na solidificação da sua argumentação. E, finalmente, o critério C é o critério que avalia o cumprimento da norma. E, evidentemente, o cumprimento da norma ele é intrínseco à sua argumentação. Se você usa conectivos inadequados, por exemplo, para começar o seu segundo parágrafo de desenvolvimento, a sua conclusão, imagina, se você começar a sua conclusão por outro sim, é um desvio da norma, porque demonstra que você talvez não soubesse que o significado de outro sim é sinônimo de além disso, ademais. Então, como que você coloca além disso ou ademais, quando a sua intenção na conclusão é sintetizar aquele conteúdo anterior? Então, foi um desvio da norma, porque houve uma falha na interpretação do significado desse conectivo, que criou, por natureza, um desvio na estrutura, porque você escolheu para a conclusão um conectivo de desenvolvimento, o que dá para o corretor a impressão de que você vai acrescentar um novo argumento, acrescentar uma nova informação, e não é isso que acontece, porque a conclusão não é o espaço de acrescentar informações novas. Então, vocês conseguiram perceber como que um critério é indissociável do outro? Como que não é possível desvincular esses critérios? Ao mesmo tempo, gente, o critério A, por exemplo, avalia se você entendeu a frase temática, certo? Só que se você não tiver entendido a frase temática, talvez você tenha algum problema na construção da sua tese, que precisa ser uma resposta à frase temática. Porém, se existe um problema na construção da sua tese e eventualmente ela não aparece, não fica bem marcada, não fica nítida ou explícita na sua introdução, é possível que o corretor entenda que o seu texto não tem tese. E se o seu texto não tem tese, ele não cumpre o gênero dissertativo e argumentativo. Então, eu espero que com esse exemplo vocês tenham conseguido entender como que uma falha na interpretação da frase temática, que é avaliada pelo critério A, reverbera no critério B, causa impactos em outro critério. É muito difícil, portanto, separar essas partes do texto. Elas dialogam o tempo todo no sentido de sustentar uma estrutura efetiva e robusta do ponto de vista argumentativo. Por isso, gente, que para construir um bom texto, para construir um texto bem avaliado, que atenda a todas as expectativas da banca, não é efetivo, não é resolutivo você ser o Machado de Assis da língua, dominar todas as normas padrão da língua portuguesa, conseguir enxergar qualquer desvio de vírgula, crase, pontuação, concordância a quilômetros de distância, se você não conseguir interpretar adequadamente a frase temática. Porque você vai conseguir tirar os seus 4 pontos no critério C a respeito de concordância, de critérios da língua? Sim,
mas você não vai conseguir tirar os 3 pontos do critério A, porque você, munido dessas ferramentas linguísticas, não conseguiu interpretar a frase temática o suficiente a ponto de construir uma tese que adequa esse texto ao gênero dissertativo e argumentativo. Não sei se isso ficou claro na cabeça de vocês, mas eu tentei construir aqui aquele triângulo. Sabe aquele meme que vive aparecendo na internet do não é possível ter os três? Aí é um tripézinho do sono, vida social e vida acadêmica, né? Eu tô tentando conduzir vocês a esse mesmo raciocínio. Para construir um bom texto dissertativo e argumentativo, a gente vai ter que ir na contramão dessa ideia do não é possível ter os três. A gente vai ter que construir os três. Porque sem todas essas partes não haverá equilíbrio no seu texto. Mesmo que você se destaque muito do ponto de vista do repertório, por exemplo, se você não souber dominar as regras para o uso da vírgula, você vai perder um monte de ponto ali no critério C e isso vai impactar na sua nota geral e vai prejudicar o seu desempenho numa prova que pode ser crucial para você, certo? Então, eu trouxe algumas frases temáticas de anos anteriores, por quê? Porque é a partir da frase temática que a gente começa a nossa produção. É inaceitável você começar o seu texto dissertativo e argumentativo, tanto da banca VUNESP quanto da banca GV, sem entender exatamente qual é a expectativa dessa banca a respeito da frase que ela pontuou. E uma coisa eu já falo para vocês, gente, vou tomar uma água, perdão. Uma coisa eu já falo para vocês. Essas bancas, gente, elas selecionam estudantes para cursos extremamente concorridos em instituições de prestígio em todo o nosso país. Se você estudar em uma dessas instituições de ensino, você pode ter certeza que você vai sair dela com um diploma muito robusto e em plenas condições de competitividade no mercado de trabalho. Nós já conversamos aqui a respeito de a prova de redação ser o espaço no qual você mostra o seu senso crítico e o seu potencial de produção científica para uma instituição de ensino que está tentando escolher, dentro desse mar de candidatos, pessoas que têm condições, que têm potencial de produzir ciência no nosso país. Como eu havia falado para vocês, o Estado, por exemplo, investe 750 mil na formação de um médico, por exemplo, numa faculdade pública de ensino. Então, ele precisa escolher muito bem quem é a pessoa que vai usufruir de todo esse investimento, porque a expectativa dele é que essa pessoa, depois de 6 anos, devolva ao Estado todo esse investimento por meio da produção de ciência, por meio do atendimento no Sistema Único de Saúde, enfim. Nesse exemplo específico, vocês me entendem. Então, a gente precisa escolher muito bem quem é essa pessoa, a gente precisa realmente selecionar esse candidato dentro de um universo de pessoas desejosas ali de entrar na faculdade, no ensino superior, porque infelizmente os nossos recursos são limitados e por mais que me doa falar isso para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês já concluíram sozinhos que não tem vaga para todo mundo. Se não tem vaga para todo mundo, a gente precisa trabalhar todas as ferramentas possíveis para conseguir destacar o nosso texto frente aos olhos do corretor. Novamente, o seu texto começa a partir de uma boa interpretação da frase temática, porque se você não fizer uma interpretação adequada e uma interpretação eficiente da frase temática, você não vai construir uma introdução que seja compatível com ela. E você corre o risco de escrever um texto maravilhoso, cheio de ferramentas argumentativas, com uma maravilhosa escolha vocabular, com conectivos incríveis, espetaculares, super funcionais, com um repertório único e diferenciado, fluido e bem manuseado, que não são adequados à sua frase temática. O exemplo mais imediato que eu tenho disso para passar para vocês é inclusive alicerçado em uma remessa de correções que eu peguei recentemente. Eu corrigi alguns textos cuja frase temática exigia que você falasse sobre os efeitos do trabalho escravo na sociedade contemporânea. E muitos estudantes, né? Esse texto era padrão Enem, tá? Eu só estou usando o exemplo para falar sobre a interpretação da frase temática. Mas muitos estudantes escreveram textos maravilhosos, me mostrando a manutenção do trabalho escravo na sociedade contemporânea. E seriam textos que teriam recebido notas
expressivas, notas muito competitivas, se a frase temática fosse a permanência do trabalho escravo na sociedade contemporânea. Porém, quando eu entrego para o estudante um texto cuja frase temática é os efeitos do trabalho escravo na sociedade contemporânea, e esse candidato, essa candidata, vai lá e escreve um texto que me aponta as causas para o trabalho escravo permanecer na contemporaneidade, perceba, houve uma falha na interpretação da frase temática, houve uma construção equivocada de tese que foi arrastada para o corpo do texto todo, porque é o que acontece? Quando você interpreta equivocadamente a frase temática, você faz uma introdução equivocada que não responde às expectativas daquilo que a banca te solicitou. O seu desenvolvimento é construído, é ancorado na comprovação dos seus argumentos. Então, se você, em vez de me falar dos efeitos, me fala da permanência da escravidão, você certamente vai passar o seu desenvolvimento, os seus 2 parágrafos de desenvolvimento, trazendo razões que comprovem o porquê desse trabalho continuar. Esse trabalho ilegal que vai contra os direitos humanos, que vai contra até a nossa Carta Constitucional, a Constituição de Leis Trabalhistas também, né? Você passa o desenvolvimento fortalecendo toda essa parte e, na maior parte das vezes, são textos muito fortes que eu não seria capaz de refutar. Porém, são textos que não respondem o que eu perguntei. Então, se o seu texto não responde o que eu perguntei, por mais incrível que ele esteja do ponto de vista estrutural, do ponto de vista conteudístico, eu não posso te dar uma nota nem perto da máxima. Por quê? Se não houve tese, não houve estrutura. Se não houve estrutura, então, simultaneamente, eu tiro ponto seu no critério A e eu tiro ponto seu no critério B. Certo? Bom, tentei ser bastante enfática e trabalhar isso muito bem com vocês, porque já aconteceu repetidas vezes assim, de eu entrar em contato com textos maravilhosos e que eu tenho certeza que os estudantes que receberam essa correção ficaram muito frustrados, porque, poxa, é um texto muito bom, cheio de repertório, cheio de conectivo, cheio de todas as ferramentas que a banca exige. E por que que eu não tirei uma nota máxima ou uma nota próxima da máxima? Qual é o motivo para eu ter sido tão penalizada? E o motivo é que sim, estava incrível, mas não foi o que eu perguntei. Então isso precisa ficar muito claro para vocês, tá? Essa reflexão, ela tem que acompanhá-los diante de todas as frases temáticas. E eu trouxe esses exemplos aqui justamente para mostrar para vocês qual seria a interpretação adequada dessa frase temática. Exemplo, a ponto de vocês construírem a introdução que atenda a essa demanda. E também vou trabalhar com vocês qual é a interpretação equivocada dessa frase temática. E o porquê, em muitos momentos, talvez vocês enxerguem textos seus, tá? Vocês vão perceber, nossa, eu fiz isso que ela falou, agora eu entendi por que que aquele texto veio tão despontuado em algum critério. Percebi que eu cometi esse desvio que ela está comentando. Certo? Se vocês tiverem dúvida, preciso que vocês mandem essas dúvidas pro WhatsApp, que tá aqui. A gente vai responder, vai atender essas demandas, tá bem? Bom, o primeiro exemplo é exatamente o texto a respeito da eutanásia, né? Eu trabalhei com vocês essa produção nos nossos encontros anteriores e esmiucei aqui para vocês qual é essa interpretação efetiva, adequada. Olha, na prova da Unifesp de 2019, a frase temática era eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. O candidato que entrasse em contato com essa frase temática, alicerçado ali em tudo que foi dito nos textos de apoio e também munido do seu repertório pessoal, deveria pontuar se a descriminalização da eutanásia dizia respeito à liberdade de escolha ou se prejudicava de alguma forma a preservação da vida. Vocês têm que perceber, gente, que a própria forma como essa frase temática foi escrita, e nesse ponto eu alerto vocês novamente, entre na VUNESP sempre significa ou. Entre nunca significa meio. A frase temática da VUNESP jamais é conciliadora. A frase temática da VUNESP jamais está ali em cima do muro. Como que você constrói um texto dissertativo e argumentativo se você não tem posição? E quem está em cima do muro não tem posição. Quem está entre está ali no meio daquela discussão.
Então, novamente, eu preciso fortalecer essa ideia na cabeça de vocês. Entre na VUNESP significa ou, é obrigatoriamente excludente, tá? Então aqui vocês precisam enxergar que a forma como essa frase temática foi escrita já conduziu vocês a pensar que se a eutanásia for descriminalizada, ela pode favorecer o exercício individual da liberdade de escolha, mas, enquanto isso, abrir precedentes para afetar a preservação da vida de outras pessoas. E, por outro lado, se a criminalização for mantida, ela pode preservar a vida de todo mundo, porque todo mundo será proibido de cometer eutanásia, porém, essas pessoas terão a sua liberdade de escolha violada, porque não serão capazes de escolher os rumos a serem dados às suas próprias vidas. Então perceba que concordar com as duas partes da frase temática é impossível, elas não podem coexistir. Se a eutanásia for mantida quanto crime, pessoas estarão tendo a sua liberdade de escolha violadas, porque elas não poderão escolher cometer o suicídio medicamente assistido. Por outro lado, isso garante que ninguém da sociedade seja de alguma forma coagido ou obrigado a cometer a eutanásia. Enquanto isso, se a eutanásia for descriminalizada, aí todo mundo vai poder exercer a sua liberdade de escolha a respeito de realizar ou não suicídio medicamente assistido. Porém, algumas pessoas ainda correrão o risco de serem coagidas, de serem conduzidas a tomar essa escolha, tomar essa decisão. Vocês conseguiram perceber que elas não coexistem? Uma impede o exercício da outra. Então, simplesmente a forma como essa frase temática já foi construída já conduz vocês a entender que você precisa assumir um lado diante dessa problemática, diante dessa polêmica que a VUNESP te ofereceu. Esse raciocínio, gente, é exatamente a construção da tese, que é a parte essencial do seu texto e sem a qual é impossível cumprir os requisitos do gênero. Assim como no texto Enem, no texto VUNESP, a tese é a sua posição frente à frase temática, a postura que você assume frente à situação problema e que jamais, em nenhuma circunstância, pode ser neutra ou isenta. Receita para tirar nota fraca, nota baixa no texto VUNESP é texto sem tese. Na Unifesp de 2020, a nossa frase temática trazia a seguinte reflexão: vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa? Diante dessa frase temática, o candidato deveria, ancorado nos textos de apoio no seu repertório pessoal, pontuar se o uso das vestimentas religiosas no esporte é uma forma de reforçar e sustentar a opressão dos atletas, das atletas, no caso, né? Ou se é uma ferramenta de manifestação religiosa. Novamente, fica claro que não dá para concordar com as duas partes do texto, porque enquanto existe opressão, não existe liberdade. Então, as ferramentas religiosas no esporte, as vestimentas religiosas no esporte, elas não podem simultaneamente significar a libertação, a liberdade de manifestação religiosa e a opressão das pessoas. Porque se existe liberdade, como que existe opressão? E se existe opressão, como que existe liberdade? A própria etiologia dessas palavras escolhidas para configurar a frase temática já traz para vocês novamente essa exigência, essa determinação de não ficarmos ali naquela posição conciliadora, naquela posição isenta que tenta ocupar esses dois espaços simultaneamente, certo? Bom, no Einstein de 2019, o Einstein é uma prova muito concorrida dentre as universidades, as faculdades particulares, né, as instituições de ensino superior particulares. O Einstein tem uma prova extremamente concorrida e a banca é VUNESP, então essa interpretação também é muito importante. Porém, percebam que essa frase temática tem uma roupagem um pouco diferente. Ela trouxe consigo uma interrogação. É uma frase temática em formato pergunta. Ao mesmo tempo em que essa frase temática pode, aos olhos de alguns, facilitar o trabalho de vocês, ela também pode causar uma certa confusão. Por quê?
A gente, quando vestibulando, a gente está tão acostumado, né, a tentar enxergar as pegadinhas, as artimanhas que as bancas e as provas usam para nos conduzir ao erro, que toda obviedade nos incomoda. Quando eu encontrava, por exemplo, alguma questão muito fácil aos meus olhos, assim, numa prova de vestibular, eu sempre ficava incomodada, pensando que tem alguma coisa aqui que eu tô perdendo, tem alguma coisa que eu não tô entendendo, essa questão quer me conduzir ao erro, e eu investi um tempo significativo, sendo que na realidade era só aquilo mesmo. Essa frase temática, esse tipo de frase temática, traz esse mesmo incômodo para vocês. Porque quando é uma pergunta, vocês se sentem muito incomodados, muito vulneráveis até entender que para construir a tese é só responder a pergunta. Ora, se a banca te fez uma pergunta, responda essa pergunta. Chega a ser mal educado se a banca está falando com você e você não responde o que a banca te perguntou. E aqui, muito nitidamente, de uma forma escancarada, a banca te pergunta: por se tratar de uma obra de ficção, a telenovela pode abrir mão do compromisso com a realidade? Sim ou não? O seu papel ao longo do texto é exatamente esse. Essa obviedade, esse medo dessa obviedade conduz vocês ao erro no sentido de tentar procurar, dentro da frase temática, uma interpretação que não seja exatamente essa. Sim ou não? Aí é o momento no qual vocês se perdem e começam a argumentar sobre o que é ficção ou sobre o que é realidade, sendo que não é esse o objetivo do seu texto. O objetivo da banca, quando te propõe essa frase temática, é te perguntar: por ser uma obra de ficção, a telenovela pode abrir mão do compromisso com a realidade? Aqui vocês têm que enxergar a relação de condição que a frase temática te impôs. Percebam que ela não restringiu as telenovelas, ela não é que não restringiu, na verdade ela restringiu, né? Ela delimitou uma situação na qual as telenovelas poderiam abrir mão ou não do compromisso com a realidade. Seria muito diferente se a frase temática fosse exatamente: a telenovela pode abrir mão do compromisso com a realidade? E aí seria um texto no qual você poderia falar: pode, porque a telenovela é uma ferramenta de lazer, uma ferramenta de descanso para muitas pessoas, de acesso a uma cultura que talvez seja diferente daquela da qual o telespectador partilha, e as telenovelas precisam trazer reflexões que não fazem parte do cotidiano daquela pessoa. Olha o tanto que seria viajado esse tema, o tanto que te daria flexibilidade para você discorrer com tranquilidade sobre o papel da telenovela na realidade ou não. Quando a frase temática coloca para você por se tratar de uma obra de ficção, ela delimita para você o espaço no qual a telenovela abriria mão ou não de um compromisso com a realidade. Ela cria para você uma circunstância, um obstáculo, um espaço de reflexão. Se a telenovela não fosse uma obra de ficção, por exemplo, ela poderia abrir mão do compromisso com a realidade? Difícil, né? Porque, por exemplo, eu acredito que os super-heróis não existam e penso que a maioria de vocês concorde comigo. E aí, se a telenovela não fosse uma obra de ficção, então ela não poderia, por exemplo, de forma alguma trazer super-heróis, porque super-heróis não fazem parte da nossa realidade. Porém, quando uma telenovela quando uma telenovela é construída dentro da perspectiva de uma obra de ficção, ela nos dá essa flexibilidade de termos ou não super-heróis. Tô conseguindo? Espero que eu consiga me fazer clara a ponto de vocês entenderem esse efeito delimitador. E esse efeito delimitador, gente, ele tem essa importância. Eu tô trazendo enfoque para essa parte, por quê? Porque você não pode se desprender de uma situação que a própria banca colocou para você quanto pré-requisito. Você não pode, de forma alguma, passar o corpo do seu texto todo falando sobre a telenovela, compromisso com a realidade ou não, e sequer se lembrar desse cerco que ela colocou sobre a ficção, sobre o ficcional dentro dessas produções.
Senão, você vai demonstrar para o seu corretor que você fez uma péssima interpretação de frase temática. Porque ele vai pensar, poxa, a banca coloca um limite, a banca coloca um cerco aqui dentro dessa situação de produção. E essa estudante, passa uma dissertação inteira discorrendo sobre a telenovela e a realidade e sequer se lembra de abordar essa ficção, esse limite ficcional, ela leu só metade da frase temática. Então, sim, a construção da sua tese, ela prescinde, ela demanda a explicitude dessa resposta do sim ou não. É claro, gente, por favor, que vocês não vão colocar ali na introdução de vocês, sim, a telenovela pode abrir mão do compromisso com a realidade. Vocês vão escrever isso de um jeito mais elegante, de um jeito mais requintado do ponto de vista de escolha vocabular, construção frasal e tudo mais. Mas, em essência, em termos de interpretação, deve acontecer exatamente isso. Esse sim ou não justifica a sua resposta. Eu pontuei aqui para vocês, ó. Ancorado nos textos de apoio e no repertório pessoal, esse candidato deve pontuar os seus argumentos para acreditar ou não que, por se tratarem de obras de ficção, as telenovelas podem abrir mão do compromisso com a realidade. Por mais incômodo e infantil que pareça, o raciocínio a ser desenvolvido é exatamente o clássico. Sim ou não? Justifique a sua resposta. Parece prova, né, de ensino fundamental, mas ali na introdução desse texto do Einstein 2019, você deveria ter dito: trazido o seu repertório, começado ali com a sua ancoragem e no momento de construir a sua tese, você deveria, sendo assim, as telenovelas, ainda que sejam uma obra de ficção, não podem abrir mão do compromisso com a realidade, porque argumento Y e argumento X. Ou então, você poderia ali no espaço de construir sua tese falando, ainda que sejam uma obra de ficção, as telenovelas podem abrir mão do compromisso com a realidade porque YX. Esse é o mecanismo pelo qual você vai construir a sua tese toda vez que a frase temática for uma pergunta, certo? Houve um texto que vocês produziram recentemente também a respeito dos limites entre a realidade e o mundo virtual. E aí tava lá, deve haver limites entre a realidade e o mundo virtual? Sim ou não, justifique sua resposta. Deve haver limite. Diante disso, fica claro que devem. Tô pensando aqui na construção, tá? Diante do exposto, fica claro que são necessários limites entre a realidade virtual por causa de x e y. Diante do exposto, fica claro que não são necessários limites entre a realidade e o virtual por causa de x e y. E esse x e y é a forma como eu chamo os argumentos que você vai abrir lá no seu desenvolvimento. Então, sim, a tese adequada, quando a frase temática é uma pergunta, é sim ou não. Justifique sua resposta, certo? No Einstein de 2020, a nossa frase temática nos conduzia à reflexão a respeito da uberização entre a autonomia do trabalhador e a perda de direitos trabalhistas. Uberização veio entre aspas porque, primeiro, é um neologismo clássico não, né? Mas é um neologismo consequente de um fenômeno contemporâneo que eu, honestamente, não enxergo quanto reversível, porque a gente vive um momento social no qual o máximo possível a terceirização dos serviços ocupa espaços na nossa sociedade, e isso diz muito a respeito do sistema financeiro no qual estamos inseridos, né? A gente está inserido num sistema capitalista de mercado, e todos vocês sabem as reflexões pertinentes a respeito de mais-valia, a respeito de maximização do lucro, que é a máxima do sistema capitalista de mercado, e quando existe uma terceirização, quando existe esse tipo de relação trabalhista, né, que elimina ali burocracias, elimina agentes da negociação entre patrão e trabalhador, existe uma diminuição do custo que esse patrão tem que ter com o seu trabalhador. E a gente tem que pensar que nós, inseridos nesse sistema financeiro, e munidos, influenciados, na verdade, por toda a ganância, por toda a ambição financeira que ele traz dentro de si,
É claro que com esse fenômeno de uberização, não existe a menor possibilidade, por exemplo, de um patrão chegar para um funcionário e falar assim: Oi, tudo bem? Senta aqui, eu quero te pagar muito mais do que eu te pago até agora para você fazer esse trabalho, porque eu vejo o seu esforço, eu vejo a sua dedicação e eu acredito fortemente que eu tenho que abrir mão de uma parte do meu lucro para te pagar mais e melhor. Isso não vai acontecer por uma caracterização clássica do nosso sistema financeiro. Então, o fenômeno de uberização, ele é muito forte dentro da nossa sociedade, e eu quis explicar isso para vocês, porque ele pode inclusive ser um repertório para vocês usarem em algumas frases temáticas. Então, a uberização, a gentrificação também, que é um conceito intrínseco à geografia, né? Essa gentrificação, a especulação imobiliária, são todos conceitos que criam ali um diálogo a respeito de ocupação do espaço urbano, ocupação do espaço de vivência urbana, ditado pelas regras do capitalismo, do mercado financeiro e tudo mais, são todos conceitos que vocês podem trazer para várias frases temáticas. Então, por exemplo, quando existe uma frase temática a respeito de morador de rua, a situação dos moradores de rua no Brasil, é perfeitamente possível que vocês apliquem o conceito sobre gentrificação, sobre especulação imobiliária. Quando aparecer uma frase temática que discuta a respeito da criminalidade, da violência urbana, vocês podem trazer esse conceito de uberização, por quê? Porque esses motoristas, muitas vezes, são vítimas de uma violência muito significativa, ocupam aí notícias nos principais veículos midiáticos brasileiros e, ao mesmo tempo, trabalhar quanto Uber é uma profissão em absoluta ascensão no nosso país. Por quê? Porque existe uma tendência, uma progressão na desvalorização de algumas carreiras trabalhistas e, ainda que expostos à grande criminalidade, à grande violência urbana, as pessoas não têm outra escolha senão essa profissão. Perceberam? Eu tô falando de um assunto completamente diferente, né? Que é criminalidade, eventualmente morador de rua, e trouxe esses conceitos que aparecem dentro da frase temática. Então, mesmo a interpretação dessas frases temáticas pode ser significativa para o aprendizado de vocês, na perspectiva de se aprimorar, se apropriar de novos conceitos que podem ser aplicados em outras produções. Então, todas as vezes que aparecerem essas palavras diferentes, esses conceitos, essas tendências, investiguem, se apropriem delas para aplicar em outras reflexões, porque isso demonstra para o seu corretor uma modernidade muito grande, né? Demonstra, a gente se engana pensando que estudar atualidades para o Enem, estudar atualidades para a Vunesp, é você comprar aquela revista do Guia do Estudante, não tá recebendo para fazer essa propaganda, tá, gente? Mas comprar aquela revista do Guia do Estudante, ler a revista inteira, cabo a rabo, grifando as partes principais a respeito dos principais acontecimentos do primeiro e do segundo semestre do ano. Não é exatamente isso que é estudar atualidades. Você fica atualizado, você fica bem informado e, obviamente, vai conseguir uma gama de informações, uma multiplicidade de informações muito grande a respeito do que acontece hoje para aplicar nos seus textos. Porém, para o corretor, do ponto de vista da concorrência dessa prova, do impacto dessa prova, é muito mais significativo quando ele consegue enxergar dentro do seu texto que você percebeu fenômenos sociais contemporâneos que te afetam de alguma forma ou de outra e consegue enxergar esses fenômenos dentro da sua situação de prova. Eu acredito que todos vocês, né, a gente está falando de um extrato muito bem delimitado da nossa sociedade, eu acredito fortemente que, se não todos, mas a maioria de vocês já pegou alguma vez algum Uber na vida, já ficou profundamente incomodado com a nova dinâmica de preços, com o porquê de ele não chegar rápido e tudo ter aumentado, e essa é uma forma de uberização estar acontecendo e te afetando na sua vida, dentro da sua realidade, que você pode trazer para o seu texto. Voltando aqui, eu acabei interpretando isso aí, mas acho que foi um conhecimento importante para eu compartilhar com vocês. Voltando. O Einstein, em 2020, trouxe essa frase temática, né? Uberização entre a autonomia do trabalhador e a perda dos direitos trabalhistas. De volta a esse modelo anterior das frases temáticas, com esse entre da Vunesp gritando essa situação de exclusão para vocês, novamente fica claro que a conciliação não é uma possibilidade. O candidato,
ancorado nos textos de apoio e no repertório pessoal, deve pontuar se o fenômeno de uberização dá autonomia ao trabalhador ou revela a perda de direitos trabalhistas. Porque assim, como que, refletindo sobre essa exclusão, né? O motorista de aplicativo, na atualidade, ele abdica de trabalhar sob o regime da CLT, que é esqueci a palavra com C. Constituição das Leis Trabalhistas. Essa Constituição ela traz consigo diversos artigos, diversos deveres do empregador para com o empregado, diversos deveres do empregado em relação ao seu empregador, e é um regime de leis que protege esse trabalhador de ser explorado aos moldes do que já aconteceu em regimes escravos e semi-escravos de trabalho. Quando um trabalhador abdica da CLT para trabalhar sob a Uber, sob outras empresas de outros segmentos, mas que tem essa mesma tendência, ele se poupa, por exemplo, da regra de ter que trabalhar 8 horas por dia. Se ele quiser, ele pode trabalhar só 4. Se ele quiser, ele pode trabalhar 16. Essa é uma escolha dele. Mas, ao mesmo tempo, quando ele abdica dessa CLT, ele também abdica da possibilidade de ter uma aposentadoria bem determinada. Ele abdica da possibilidade de ter um seguro-desemprego, caso aconteça alguma coisa com ele e ele não consiga mais trabalhar quanto Uber. Ele abdica da possibilidade de ter um auxílio-doença, porque a Uber, como não assinou a CLT com esses trabalhadores, ela não vai pagar uma licença para você tratar a sua tendinite depois de trabalhar 16 horas por dia dirigindo. Vocês conseguiram entender? Ao mesmo tempo em que o trabalhador ganha uma autonomia, porque é ele que decide como ele vai trabalhar ou não, como ele vai se dedicar ao ofício dele ou não, ele perde direitos trabalhistas. Não é possível ele manter essa autonomia e os direitos trabalhistas. Vocês enxergaram essa exclusão um do outro? Ou você tem os direitos trabalhistas e não tem mais a sua autonomia 100% preservada, porque existe um conjunto de regras, um conjunto de leis que vai ditar comportamentos para você, ou você pega essa autonomia, decide como trabalhar, como se dedicar ao seu ofício e concomitantemente está desprotegido do ponto de vista da CLT. Novamente, fica fácil você perceber que o entre da VUNESP jamais significa literalmente uma situação na qual é possível estar entre alguma coisa, é possível estar em cima do muro. Na FAMERP de 2019, a frase temática foi obrigatoriedade da vacinação, entre a prevenção a doenças e o respeito às escolhas individuais. Gente, essa frase temática grita para vocês essa exclusão. Grita. E aí vocês devem estar se perguntando nessa altura, mas o nosso curso não é voltado para GV? Por que você está mostrando padrões de texto que são padrões FUNESP? Novamente, a GV vai pedir para que vocês façam um texto dissertativo argumentativo. É possível que ela exija que vocês solucionem a situação, problema que vocês decidiram abordar. Não é possível desvincular até esse ponto do texto, até a conclusão, não é possível desvincular o texto da GV do texto da VUNESP. Porque o texto da VUNESP também exige, até esse momento, que vocês escolham uma posição frente à frase temática e argumentem em defesa ou em ataque a ela. Então, aproveitando da experiência que vocês já têm com relação a essa frase temática, eu preciso fortalecer esse viés argumentativo, essa interpretação argumentativa de vocês. Mais à frente, nós vamos escolher, esse caminho bifurcado que a GV acabou tomando a respeito de existir a linearidade aqui do texto dissertativo e argumentativo. Ao final do desenvolvimento, o Enem pede que você propõe uma intervenção, a VUNESP pede que você faça uma conclusão e a AGV foi lá e escolheu uma terceira via, não seguiu nenhum desses dois e pediu uma solução simples. Então, novamente, a gente precisa fortalecer esse desenvolvimento argumentativo, porque, gente, eu tenho que ter muita cautela quando eu trato disso com vocês, porque eu não posso permitir que vocês caminhem para o texto GV entendendo que é para vocês fazerem uma proposta de intervenção.
Eu não posso permitir que vocês se percam nesse sentido e entendam que, se a GV não está pedindo uma conclusão simples, então eu vou lá e vou intervir com a ação agente efeito imediatamente. Não posso, porque senão o texto de GV seria texto Enem. Mas ao mesmo tempo, eu preciso mostrar para vocês como construir esse problema no desenvolvimento, a ponto de vocês saberem o que vocês têm que solucionar nessa solução simples da GV. Se não ficar claro para vocês qual é o problema que vocês devem explorar nessa introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, vocês vão chegar na conclusão e não vão saber o que vocês têm que resolver. Imagina que caiu na GV uberização entre a autonomia do trabalhador e a perda de direitos trabalhistas. Faça um texto dissertativo argumentativo sobre essa frase temática e proponha uma solução para o problema abordado. Se eu não ensino vocês a enxergar qual é o problema, vocês não vão saber se vocês têm que resolver a uberização. Aí vai aparecer texto falando que não tem que mais existir Uber. Vocês não vão saber se vocês vão ter que resolver a falta de autonomia do trabalhador. Aí vai aparecer texto falando que não tem que existir mais a CLT. Ou que tem que existir a CLT. E ninguém pode não se adequar a ela. Ou vai aparecer texto falando que todos os trabalhadores têm que perder os seus direitos trabalhistas. Se eu não ajudá-los a enxergar a situação, problema real que vocês precisam abordar, vocês não vão saber o que solucionar na conclusão. Então é por isso que a gente está interpretando essas frases temáticas. Obrigatoriedade da vacinação entre a preservação de doenças e o respeito às escolhas individuais. Gente, por que as campanhas de vacinação têm como pretensão expandir ao máximo a cobertura vacinal? Que é o seguinte, está acontecendo no Brasil e no mundo neste momento a volta com força total do sarampo. E aqui no Brasil surgiram novos casos de poliomielite depois de décadas, de 2 décadas praticamente, sem ter aparecido, sem ter sido registrado nenhum novo caso. E a poliomielite tinha sido erradicada. Voltaram a aparecer casos de poliomielite. E por que voltaram? Porque quando você não tem a máxima cobertura vacinal, o vírus encontra espaço para se disseminar. Não adianta muita coisa eu estar numa cidade, por exemplo, de 100 mil habitantes e 10 mil pessoas não terem se vacinado. Porque entre essas 10 mil pessoas, esses vírus vão ser disseminados, vão ser selecionados pela seleção natural e os vírus com a maior virulência, com o maior potencial viral, com a maior carga viral, vão cada vez mais criar força dentro da nossa sociedade. Porque é assim que a seleção natural funciona. Então percebam que buracos na cobertura vacinal deixam a nossa sociedade exposta, deixam a nossa sociedade vulnerável do ponto de vista imune. Por que o Covid ainda não foi erradicado? Por que inclusive, nós estamos vivendo um momento de crescente de casos? Porque pessoas anti-vacina não se vacinaram, não se imunizaram. E são pessoas nas quais os vírus têm encontrado hospedeiros para se multiplicar a ponto de as cepas mais resistentes, as cepas mais bem adaptadas, as cepas mais virulentas serem selecionadas e voltarem a se disseminar. Inclusive, o que está rolando agora é uma variante da Omicron, né? A Omicron já é uma variante e agora tem circulado a variante da Omicron. Então, assim, se a gente tivesse tido uma campanha de vacinação efetiva e se nós tivéssemos atingido uma cobertura vacinal mais próxima possível de 100%, esse vírus ele não ia encontrar pessoas em quem se instalar com tanto poder replicativo e, portanto, não estaríamos vivendo uma crescente de casos, correto? Feito esse raciocínio, fica claro para vocês que nós precisamos vacinar o maior número possível de pessoas dentro da nossa sociedade, a ponto de minimizar esses buracos na imunização e garantir que doenças sejam prevenidas da forma mais robusta possível. Se uma pessoa, por algum motivo, não pode receber uma imunização, se é uma pessoa em um tratamento oncológico, se é uma pessoa que tem alergia a algum componente da vacina, por exemplo, não poder se vacinar, é pouco provável que ela adoeça, porque talvez não tenha ninguém para passar o vírus para ela.
A ideia da vacinação obrigatória, além de prevenir doenças para a sociedade comum, para a sociedade como um todo, por meio da máxima cobertura vacinal, é também proteger esses indivíduos imunocomprometidos que por algum motivo não puderam se vacinar e estarão protegidos, estarão blindados de receberem essa contaminação de alguém. Se eu estiver vacinada contra a cepa mais circulante da gripe, eu não vou pegar gripe e não vou passar, por exemplo, para uma pessoa, para um paciente imunocomprometido que está fazendo um tratamento oncológico. Então, quando a vacinação é obrigatória, ela previne o coletivo, ela protege o coletivo, mas ela também protege o individual. A obrigatoriedade da vacinação, portanto, ela atende a uma expectativa de prevenção de doenças. Porém, algumas pessoas não gostariam de se vacinar. Pelos seus motivos, pelas suas filosofias, algumas pessoas acreditam que a vacinação não deveria ser obrigatória, porque as fere de alguma forma, as incomoda de alguma forma e tudo bem. Só que quando essas pessoas escolhem não se vacinar, por exemplo, e são perfeitamente saudáveis, não são imunocomprometidas, não são alérgicas, qualquer coisa nesse sentido, essas pessoas são aquelas que vão pegar a cepa mais circulante do vírus da gripe e vão passar para alguém que não pôde se vacinar por algum motivo qualquer. E aí a doença não estará prevenida. Construído todo esse raciocínio, eu espero ter conseguido passar para vocês novamente a impossibilidade de se conciliar esses extremos. A obrigatoriedade da vacinação, ela pode até desrespeitar as escolhas individuais de algumas pessoas que acreditam que se vacinar não é bom e não gostariam de fazer isso consigo no próprio organismo. Porém, ela previne doenças. Ao mesmo tempo, se a vacinação deixar de ser obrigatória, a liberdade individual das pessoas de não se vacinar vai ser respeitada. Aquele que não quiser se imunoproteger não vai e convive com isso. Porém, ele vai se tornar veículo para a disseminação de doenças que deixarão de ser prevenidas na nossa sociedade. Então, aqui fica mais claro ainda para vocês, se é que já não tinha ficado até essa altura da nossa aula, que não é possível conciliar. Então, novamente, um texto dissertativo e argumentativo prescinde, exige que você escolha um dos lados desse extremo para se colocar. Na FAMERP de 2020, finalmente, a gente teve mais uma frase temática, modelo pergunta, assim como aquela do Einstein. Aqui, novamente, é o espaço do sim ou não justifica a sua resposta. Porém, perceba que a educação domiciliar no Brasil é um exercício de liberdade de escolha ou uma negligência dos pais? Sim ou não, justifique a sua resposta. A sua introdução deve trazer uma tese que diga: a educação domiciliar no Brasil é um exercício de liberdade de escolha porque isso e aquilo. A educação domiciliar no Brasil não é um exercício de liberdade de escolha, mas sim uma evidência da negligência dos pais porque isso ou aquilo. Respondeu a frase temática, que é uma pergunta, com essa obviedade da resposta. Não, vocês vão sentir que tá errado, mas eu juro para vocês que não tá. Vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Bom, esses exemplos expostos permitiram que vocês compreendessem, pelo menos inicialmente, qual deveria ser o comportamento frente à frase temática desse modelo clássico da VUNESP. Até aqui você já percebeu que a intersecção entre os textos dessa banca e do Enem é justamente a presença de uma tese na introdução que responde essa frase temática de modo a assumir uma posição frente a ela. Sem tese, o seu texto não pode seguir outro caminho senão a fuga ao gênero. Isso porque um texto dissertativo, argumentativo, exige a presença dela, porque só é possível argumentar em defesa de uma posição. E quando ela é ausente, esse texto se torna meramente argumentativo. Esse texto se torna meramente expositivo. Ele perde o seu caráter de argumentação para se tornar um amontoado de fatos. Se você não tiver prestado vestibular da FAMEMA nos anos anteriores, você está se perguntando o porquê de o tempo todo eu falar das novas exigências da GV e tudo mais. E aqui chegou o momento da gente entender o porquê. Então, eu preciso que vocês assistam a próxima aula bem atentamente, porque eu já vou começar a desmistificar esse conceito com vocês.
e aí a gente vai conseguir entender em que ponto foi que a GV se desvencilhou desse padrão clássico da VUNESP e como que a gente vai conseguir praticar isso nos nossos textos, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui no WhatsApp, tá bem?